Olá, bom dia a todos. Bem, então vamos hoje continuar com a nossa conversa sobre plano no espaço. Hoje nós vamos ver a projeção de um ponto no plano, vamos ver reflexão de um ponto em torno de um plano, ou simétrico, né, de um ponto em relação a um plano, e uma aplicação, um problema bem bacaninha, que usa esses conceitos para ser resolvido, tá? Então, o plano no espaço, a parte 2, como nós falamos. Então, a primeira coisa que nós vamos discutir é a projeção de um ponto sobre um plano. Então, considere o ponto B, aqui, de coordenadas x0, y0, z0, plano π, cuja equação geral é essa daqui, né? Ax mais by mais cz mais d igual a zero. E nós queremos saber como projetar o ponto B no plano π, ou seja, achar esse ponto B estrela aqui, tá? Essa é a notação padrão de projeção, né? Projeção de B sobre π, mas que aqui nós vamos chamar de B estrela para simplificar. Então, a ideia vai ser discutir como achar essa projeção. E, no fundo, é muito simples, porque basta a gente considerar a reta que passa por B e é perpendicular a π, e achar a interseção dessa reta com o plano, como nós já tínhamos visto na primeira parte do estudo de planos. E essa reta, como que nós vamos determinar? O vetor diretor dessa reta pode ser o próprio vetor normal do plano. Então, nós podemos usar como vetor diretor da reta o próprio vetor normal do plano, tá? Então, dessa maneira, a reta passando por esse ponto B com esse vetor diretor vai ter essas equações aqui. Aqui tem uma igualdade, que na verdade são três equações, né? As três equações paramétricas da reta. Isso aqui pode ser escrito de uma forma compacta assim, né? B mais T vezes N. Então, aqui, ó, B, né, que é x0, y0, z0, e T que multiplica ABC, que é o vetor N. Tá? Então, aqui de uma forma compacta, aqui na forma explícita. E para achar a interseção dessa reta com esse plano, basta substituir as coordenadas aqui de um ponto genérico dessa reta aqui na equação do plano, tá aqui, né? Daí agora a gente aplica a distributiva e reagrupa, vai ficar isso aqui, ó, tá? A x0, by0, cz0 e d tá aqui explicitamente. E da onde que veio esse norma de n ao quadrado? Quando a gente faz essa conta aqui, ó, a vezes at, b vezes bt, c vezes ct, põe t em evidência, fica a quadrado mais b quadrado mais c quadrado, que é justamente a norma, o comprimento do vetor n ao quadrado, tá? Bem, daqui uma equaçãozinha muito simples, uma equação do primeiro grau na variável t, a gente resolve essa equação, né? Passa isso aqui para o segundo membro, passa essa norma ao quadrado dividindo, você acha um certo t, né? Que é a expressão do quociente, né, disso aqui com sinal trocado sobre isso aqui. Então, esse t vamos chamar de t estrela. Com esse t estrela, a gente vem aqui ou aqui, tanto faz, e nós temos o nosso ponto B estrela, a projeção, tá? Então, realmente é muito simples, tá? E agora, conhecendo a projeção, nós vamos ter também como calcular o simétrico de um ponto em relação a um plano. Então, a situação é, no início, parecida com a anterior, né? Temos um plano, temos um ponto, e o que nós queremos agora é o simétrico, ou a reflexão desse ponto em torno do plano, como se esse plano fosse um espelho, refletindo esse ponto B, a gente vai ter essa imagem aqui, né? Nós vamos chamar de simétrico de B em relação a π, vamos denotar por B', tá? E agora, como obter esse ponto? Bem, agora vai ficar mais simples, porque nós já sabemos como obter a projeção, e esse B', por ser o simétrico, essa distância aqui é igual a essa, aqui a gente tem uma certa propriedade envolvendo esse vetor de B até B' e esse ponto aqui que é o ponto médio, tá? Então, basta fazer aqui justamente essa conta, considerar B estrela, que já sabemos calcular, como ponto médio de B e B', que é dado por essa relação aqui. Conhecendo B e B estrela, a gente pode calcular B' de forma imediata, né? 2 vezes B estrela menos B vai dar o B'. Tá? Então, desse modo, a gente calcula facilmente
o ponto simétrico aqui. Uma observação importante aqui é a seguinte, que se a gente faz essa conta aqui, ó, 2 vezes B estrela igual a B mais B', é o mesmo que escrever desse jeito aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa, ó. 2 vezes B estrela, se a gente juntar aqui e passar esse B para o outro lado, fica B mais B', tá? Então é a mesma coisa. E isso aqui pode ser visto agora de uma forma conveniente do ponto de vista vetorial, porque B estrela menos B é justamente o vetor B estrela. E B' menos B estrela é justamente o vetor B estrela B'. Ou seja, nós temos a igualdade desses dois vetores. Ó, esse vetor igual a esse. Significa, em particular, que os tamanhos são iguais, ou seja, essa distância é igual a essa. Isso a gente já tinha visto, porque B estrela é justamente o ponto médio, né? E a outra observação também imediata aqui é que tanto o vetor B estrela quanto B estrela B', né, que são paralelos entre si, e são iguais, na verdade, né, são paralelos, mas têm o mesmo sentido também, têm o mesmo comprimento, então são iguais. Eles são paralelos ao vetor N, ao vetor normal do plano, tá? E uma outra propriedade importante é a seguinte, se a gente pegar um ponto qualquer do plano, se a gente pegar um ponto qualquer do plano e considerar os triângulos P, B e B estrela, e P, B estrela e B', esses dois triângulos são congruentes. Por quê? Porque esse cateto aqui é comum, tem a mesma medida, né? Esses dois catetos têm a mesma medida, esse cateto aqui é comum, é o mesmo, e esse ângulo aqui é 90 graus, porque aqui é perpendicular ao plano. Então, nós temos aqui a hipotenusa, que vai ser comum também, ou seja, a distância de P a B igual a distância de P a B'. Ou seja, dado um ponto B e o seu simétrico em relação ao plano, qualquer ponto desse plano, a distância até B é igual à distância até o simétrico de B. Essa é uma propriedade que a gente vai usar daqui a pouquinho num exercício, tá? Tá? E o exercício basicamente começa com o seguinte contexto. Imagine que você tem aqui um ambiente, uma sala, um quarto, enfim, e tem dois ganchos na parede, né? Vou chamar de G1 e G2, dois ganchos aqui em duas paredes desse ambiente. E eu quero saber o seguinte, qual o comprimento máximo de uma rede que eu posso estender aqui nesses dois ganchos, de modo que ela não vai ficar arrastando no chão quando estiver totalmente esticada. Tá? Bem, esse problema pode ser formulado, tá? Ou um problema equivalente a esse pode ser formulado da seguinte maneira. Qual o comprimento mínimo de uma corda que eu posso prender as extremidades aqui em G1 e G2, de modo que eu possa esticar essa corda até o chão? Tá? Então, aqui eu tenho uma situação, por exemplo, uma corda presa ali, as extremidades em G1 e G2, e ela esticada até o chão. Tá? Aqui eu vou ter um certo comprimento, aqui eu vou ter um certo comprimento, parece maior, né? Aqui um outro maior ainda, e aqui um outro. Pois bem, esse aqui está aparecendo que é o menor deles, a gente vai ver justamente isso, como achar o ponto que dá o comprimento mínimo. Tá? Então, veja, achando esse ponto aqui, nós teremos o comprimento mínimo. Tá? E agora a gente vai ver como encontrar esse ponto, né? Usando os conceitos que a gente acabou de ver de projeção e simétrico. Tá? Então é o seguinte, nós formulando matematicamente agora o problema, modelando o problema matematicamente, considere, a título de exemplo, que o ponto A é o ponto 1, 0, 1, o ponto B é o ponto 0, 3 e 3, e o que eu quero é encontrar o ponto de um certo plano. Aqui eu peguei esse plano aqui para ficar uma conta um pouquinho mais interessante, cuja soma das distâncias até A e até B é mínima. Tá? Então, a situação é essa, eu tenho um ponto, eu tenho um plano, eu tenho dois pontos, e eu quero saber onde está o ponto no plano cuja soma das distâncias até A e B é mínima. Então, a gente quer encontrar o ponto P, tal que distância de PA mais distância de PB é a menor possível. Bem, antes de partir para esse problema, de partir para a resolução desse problema, vamos tentar primeiro verificar que A
e B, de fato, estão no mesmo semi-espaço determinado por esse plano. Nesse exemplo aqui, com esse A, com esse B e com esse π, que de fato A e B estão no mesmo semi-espaço, no mesmo, digamos assim, lado determinado pelo plano, tá? E para a gente verificar isso, vamos considerar aqui uma situação genérica, né? Um ponto P pertencente a um plano, aqui uma equação genérica, um ponto Q qualquer, tá? E vamos estudar qual é a condição para que esse ponto, qual é a posição desse ponto Q no espaço, quando comparada com o plano, com o ponto do plano e com o vetor normal do plano. Pois bem, se a gente pega a equação do plano, o primeiro membro, e substitui as coordenadas do ponto Q no primeiro membro aqui, a gente vai ter essa expressão, tá? Só que como o ponto P, x, y, z genérico pertence ao plano, essa igualdade aqui é verdadeira para esse ponto genérico x, y, z. Isso significa que ax mais by mais cz igual a menos d. Tá? Que é justamente isso que tem aqui, ó. Aqui tem ax0 mais by0 mais cz0, que está aqui, e menos ax, menos by e menos cz é o mesmo que d, né? Isolando d aqui, é justamente a expressão que sobra quando a gente distribui aqui, né? Menos ax, menos by, menos cz. É justamente menos d. D, justamente d. Então, essa expressão aqui é exatamente isso. Agora, isso aqui nada mais é do que o produto do vetor PQ pelo vetor N. Ó, o vetor N, o normal desse plano aqui é ABC, o vetor PQ é Q menos P, e Q menos P é x0 menos x, y0 menos y, z0 menos z. Tá? Então, a gente tem aqui que essa expressão aqui é justamente PQ por N. E agora a gente pode analisar. Por exemplo, quando esse produto interno aqui é positivo, significa que o ângulo aqui é menor do que 90 graus. Isso significa que o ponto Q está no semi-espaço indicado pelo vetor normal, no semi-espaço determinado que tem a direção do vetor, o sentido do vetor normal do plano. Tá? Se esse produto interno aqui é zero, significa que o ponto Q está no plano, né? Porque o ângulo é 90 graus. E se esse produto interno aqui é menor do que zero, significa que o ponto Q está no outro semi-espaço determinado pelo plano, naquele semi-espaço oposto em relação ao vetor normal, tá? Bem, e no exemplo específico, a gente pode verificar que quando substitui o ponto A, as coordenadas do ponto A aqui nessa expressão do plano, dá um valor positivo, e quando substitui as coordenadas do ponto B aqui, também dá um valor positivo. Tá? Isso significa que A e B estão, de fato, no mesmo semi-espaço. Tá? Então, agora a gente vai retornar para o nosso problema mesmo. A e B estão no mesmo semi-espaço, para esse exemplo aqui, e a gente vai querer achar esse ponto P aqui. Então, qual vai ser a ideia? Vai ser primeiro usar uma propriedade que nós acabamos de ver. Se a gente considerar o simétrico de B, em relação ao plano, a distância de P até B pode ser substituída ou considerada como igual, né? Vai ser igual à distância de P até B'. Então, se eu quero minimizar a distância de P até A mais a distância de P até B, é o mesmo que minimizar a distância de P até A mais a distância de P até B'. Tá? Então, é a mesma coisa que a gente agora esquecer um pouco a distância de P a B e trocar para uma coisa igual, distância de P até B'. E essa soma aqui que eu quero minimizar, distância de AP mais distância de PB', essa soma aqui. Ora, e quando que essa soma aqui, AP e PB', vai ser mínima? Justamente quando esses três pontos, AP e B', forem alinhados, quando eles estiverem alinhados. Tá? Então, agora a gente vai ver como encontrar o ponto P. Para isso, a gente vai primeiro encontrar a projeção, depois encontrar o B' e depois encontrar o P. Como? Fazendo interseções de retas. Tá? Então, basicamente, a gente vai calcular primeiro o B estrela, depois o B', e uma vez tendo o B', a gente vai achar essa reta aqui e calcular o P. Tá? Pois bem,
Para achar o ponto B estrela e o belinha, né, a gente vai precisar dessa reta aqui, ó, da reta que passa por B e é perpendicular ao plano. Tá? Pois bem, essa reta aqui, ela vai passar pelo ponto B, né, que é o ponto 033, e o vetor diretor dela eu posso usar como vetor normal do plano, que é 1, 2 e menos 1. Ó, 1, 2 e menos 1, os coeficientes do parâmetro T nas equações da reta. E 033 são os termos dependentes. Ó, aqui 0, aqui 3 e aqui 3. Então, aqui nós temos as equações paramétricas da reta, ou a equação vetorial. Né? Quando eu falo equações e olhando para uma igualdade, é porque nessa igualdade estão embutidas 3 igualdades, né? As abscissas, as ordenadas e as terceiras coordenadas. Pois bem, e agora, para achar o ponto B estrela, basta substituir isso aqui na expressão, né, como nós já fizemos de modo genérico agora há pouco. Tá? Substituindo, então, essas coordenadas na equação do plano, está aqui, daí a gente acha o valor de t, t igual a menos 1, substituindo aqui de novo, nós temos o ponto B estrela. E agora, para achar o B', basta usar aquele fato de que B estrela é a média de B e B', né? Ou equivalentemente, B' igual a 2B estrela menos B, o que vai dar esse resultado aqui. Tá? Pois bem, agora a gente vai calcular P. E de que maneira? A gente vai considerar a reta por A e B', né? Já temos o ponto B' e vamos considerar a reta por A e B'. Tá? Então, a reta que passa por A e B' tem essa equação aqui, né? O ponto A, 1, 0, 1, tá? 1, 0, 1, tá vendo aqui os termos que não tem variável t aqui, ó, 1, aqui 0 e aqui 1. E os coeficientes de t, menos 3, menos 1 e 4, vieram de onde? Menos 3, menos 1 e 4, os coordenados do vetor diretor dessa reta aqui que passa por A e B'. Menos 3, menos 1 e 4 vieram daqui, ó. É justamente B' menos A, é o vetor AB'. O B' está aqui, calculado, o ponto A está aqui, né? O ponto B' está aqui, o ponto A está aqui, e o vetor AB' é B' menos A. Então, ó, menos 2 menos 1 dá menos 3, aqui dá menos 1, e 5 menos 1, 4. Tá? Tá aqui, ó, menos 3, menos 1 e 4. E agora, de novo, mesma coisa, a interseção dessa reta aqui com o plano π, é só substituir isso aqui na expressão do plano. Tá aqui, ó, 1 menos 3t, 2 vezes o y, menos o z, mais 3. Substituindo isso e resolvendo aqui para t, né? Faz a continha aqui, isola t, a gente acha t igual a 1/3. E substituindo aqui, nós achamos o ponto P igual a 0 menos 1/3 e 7/3. Esse ponto P. Então, agora, aqui a gente pode voltar com a distância de P a B, como a gente queria no início, que é a mesma que a distância de P a B', e que foi obtida, e o ponto P foi obtido usando aqui projeção e ponto simétrico. Então, está aqui o ponto P, e daí, se agora a gente quiser calcular o tamanho mínimo da corda, né, naquela segunda situação que a gente... É só calcular a distância de A até P mais a distância de P até B. Tá ok? Então, realmente é um exercício bem bacaninha. E agora, só para concluir a nossa conversa, eu queria comentar e fazer referência aqui a um outro vídeo que nós temos, chamado A Mesa de Bilhar, alguma coisa do tipo, que é justamente um outro contexto, um problema diferente, mas que, modelado matematicamente, vai usar os mesmos conceitos, essencialmente os mesmos conceitos, projeção, simétrico, etc. Então, eu recomendo aqui esse vídeo, né, que está aqui nesse link. Tem um contexto aí de uma mesa de bilhar, por exemplo, e lá o modelo matemático acaba recaindo no mesmo conceito, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que tenha sido produtivo. Até a próxima.